essa vocação específica. E que quando eu já tinha isso antes de querer ser padre, eu já gostava de fazer o bem. Mas como padre, essa é a minha vida, eu não tenho outro objetivo senão essa trilha que eu estou seguindo. Quando você diz assim, eu já tinha essa vocação de fazer o bem, você fala desde a infância? Desde a infância. Você está me dizendo que foi um menino santo? Não, não, eu sempre fui um menino bom. Bom de que maneira? Bem intencionado. Nunca fez arte? Eu nunca fiz assim, eu não tenho recordação na minha vida, Marília, de ter feito mal a alguém, de ter planejado mal para alguém. Eu sempre fui uma pessoa que gostei da bondade. E apanhou bastante por isso mesmo? E como. Sou muito ingênuo, confio muito rapidamente nas pessoas. Eu não tenho cercas, o mundo me afeta muito o tempo todo. Me afeta com aquilo que tem de bom e me afeta com aquilo que tem de ruim. Já errei muito por causa disso. Agora, cantar, você é uma vocação que você descobre depois do seminário, dentro do seminário, com Antes as aulas já. de música ou antes também? Disso. Eu já nasci ao som do Roberto Carlos, um médico que fez o parto, estava cantando Jesus Cristo. Você está brincando? É verdade, doutor Afonso, lá em Formiga. A minha mãe conta, ela parindo ali em parto normal e ele cantando, Jesus Cristo. Ela deve ter tido vontade de bater nele nessa hora. E ela disse que eu vinha ao mundo assim. Então eu já tive uma vocação musical muito cedo. Em casa se ouvia boa música, meu pai era violeiro. E hoje eu tenho assim consciência de que todo esse trabalho que eu faço e que as pessoas têm valorizado, nasce por causa desse conjunto. Eu anuncio Jesus, Jesus é muito atraente quando bem traduzido. E eu tenho uma linguagem humana que eu acho que ajuda a isso. Ô, Fábio, você escreveu um livro, deixa eu ver se ele está aí, sobre um tema universal que é o sofrimento. Quando o sofrimento bater a sua porta. Bom, eu queria falar um pouco sobre isso. Antes, uma pergunta quase indiscreta. Foi sofrimento pessoal que fez você se interessar por esse assunto? Também, com certeza. Sempre sofri muito, tive uma vida muito difícil. Mas sofreu por quê? As questões humanas me incomodam, Marília. É tudo muito complexo. Sabe, eu tenho tanto medo das respostas rápidas. As suas dúvidas te fazem sofrer, As minhas dúvidas, o que eu vejo do lado. Às vezes eu encontro algumas pessoas com uma carga existencial tão pesada, tão dura. E a minha não foi diferente, né? Na minha casa nós tivemos e temos muitos problemas. E eu enfrento todo tipo de problema dentro da minha casa. E, graças a Deus, eu criei uma capacidade de não fugir disso. Eu acho que eu jamais seria quem eu sou, do ponto de vista existencial, sabe? Acreditar no que eu acredito, ter as disposições que eu tenho, se eu não tivesse sofrido tudo que eu sofri. Agora, você tenta... sofro, né? Você continua sofrendo? Continuo, eu sou muito aberto. Por causa das dúvidas, por tudo. As questões humanas. As questões humanas. Você tenta, no seu livro, ensinar as pessoas a transformar o sofrimento numa fonte de valores, certo? Isso. Agora, tem gente que acha que você diz que sofrimento é uma coisa boa. Não é? Não é uma coisa boa. Pelo amor de Deus, fala isso, porque eu também não posso concordar que sofrer... Deixa eu te dizer uma coisa. É uma coisa boa. Eu começo dizendo no livro que o sofrimento nasce da experiência do limite. Tudo que é limitado tende a sofrer. É natural na vida humana. Se você experimenta o limite de não poder estar ao lado das pessoas que você ama, você sofre por isso. Quando o seu corpo encontra o limite, ele sofre, ele dói, ele adoece, ele inflama. O câncer é um limite celular, é um limite da genética. Tudo que é limitado, naturalmente sofre. Eu sou criatura, você é criatura, então nós naturalmente vamos sofrer. Não temos como evitar. Faz parte do pacote. O sofrimento faz parte do pacote. A grande questão, Marília, é o que eu faço com o sofrimento que eu tenho. E aí está. Quando eu descubro que sofrer pode me trazer algum ensinamento, e eu vivo para investigar as causas deste sofrimento e vivê-lo da melhor forma, então automaticamente eu estou buscando essa redenção que o sofrimento me empresta. Mas você não está dizendo com isso que só vai melhorar, evoluir quem sofrer. Não. Você pode evoluir e melhorar não tendo sofrido. Vai evoluir aquele que sofrer do jeito certo, porque sofrer é inevitável. Se você quer que esse programa dê certo, você sofre por ele. A sua equipe sofre com você. Há todo um processo de sofrimento natural para que as coisas deem certo. Você está dizendo um sofrimento entre aspas. Geral. Uma preocupação. Justamente. Aquilo que esbarra no nosso limite. Então, de repente, encostei no limite humano e descubro que eu posso fazer deste limite algo positivo. Agora, você concorda que existe
um aparente, pelo menos, fascínio das pessoas pelo sofrimento. Se você pensar no espaço que ganha na mídia, as cenas do terremoto no Haiti, os desabamentos no Rio de Janeiro, as cenas de sobreviventes de tragédias, sempre tudo isso gera alta audiência e alta vendagem. O que é isto? É uma atração mesmo? Nós somos vocacionados para isso? Joseph Campbell, né, quando ele falava do sofrimento dentro da construção mitológica, ele dizia que tudo isso é porque, ao ver o outro sofrer, nós nos enxergamos inteiramente. É a expressão, acho que de Schopenhauer, né? Tu és isso. Quando eu estou diante de alguém que sofre, eu estou me vendo nele. Outro dia eu escrevi um artigo que chama-se Pecados Públicos. E lá eu trabalhava essa questão que, por exemplo, em outros tempos da nossa vida, Marília, nós cometimos um erro e nós tínhamos o direito de colocar uma pedra sobre aquele acontecimento e continuar a nossa vida. Hoje, com esse excesso de publicidade com o que acontece no mundo, e as coisas são o tempo todo muito públicas, as pessoas perderam um pouco esse direito. Por exemplo, o homem que foi pego numa situação extremamente humilhante, as imagens dele estão definitivamente registradas na internet e serão buscadas sempre que alguém quiser ressuscitar aquela história. E eu dizia que isso, quando nós temos um acontecimento como esse, automaticamente surgem os que acusam e os que defendem. Mas ambos estão no mesmo lugar, só que não sabem. Todos nós estamos querendo purgar os nossos pecados naquele que foi exposto no seu pecado também. Isso é muito interessante. O sofrimento é a mesma coisa. Quando eu vejo uma tragédia, eu choro pelas minhas tragédias também. Sem saber que estou fazendo isso. Isso é um processo inconsciente. Quando eu vejo alguém sofrendo, automaticamente eu já estou com ele. É inevitável, ao ver as imagens da tragédia do Haiti, de alguma maneira eu sofro pelas minhas causas também. Isso é universal. O ser humano, e isso acaba sendo um atrativo muito grande, porque é uma espécie de catarse pública. E eu acabei não falando da história. Você continua sendo muito pedido em casamento, Ana? Não, diminuíram os pedidos. Não posso acreditar. Está em baixa, Fábio de Mello? Estou em baixa, graças a Deus. Fábio, um artigo recente sobre o poder de Roma, centro da Igreja Católica, né, o Vaticano, o crítico e jornalista Luiz Paulo Horta escreveu que a crise da fé na Europa é tão grande que já há igrejas à venda por falta de uso. E já faz tempo que a gente ouve falar que o rebanho católico está diminuindo. A primeira pergunta é irreversível? Eu não sei, porque esses números também são muito duvidosos, né? Como é que você pode avaliar o quanto uma pessoa é católica ou não, né? Eu acho que, mas eu acho que a gente não é, ser católico ou ser crente ou ser... Justamente. Sim. Você está dizendo que é possível ser isso sem frequentar a igreja? Não, eu digo porque, por exemplo, eu tenho as pessoas que participam da minha igreja todo domingo, digamos. Eu sou um padre de paróquia, não é meu caso. Mas eu tenho lá todos aqueles que vão participar da minha missa. Qual é a garantia que eu tenho de que aqueles que estão todo domingo são verdadeiramente católicos, né? Isso é muito difícil, né? Eu acho que o contexto da religiosidade é muito mais amplo, Marília. Eu acho que enquanto a gente ficou preocupado com números, a gente só perdeu em qualidade. Eu acho que o grande objetivo da igreja, e ela está cada vez mais consciente disso, é dar ao povo a oportunidade de ter um encontro pessoal com Cristo e ter as suas vidas verdadeiramente transformadas por Ele. Acho que não tem outro objetivo, não é uma questão de numerar e dizer eu sou católico, eu sou evangélico. Nós precisamos fazer as pessoas ficarem melhores, né? Eu acho que o grande objetivo da religião é esse. Mas o que sustenta uma igreja são os fiéis. São. Então, ok. Então, na outra ponta disso que eu estou falando, sobre a questão da Igreja Católica, a gente observa um crescimento assombroso das igrejas evangélicas. Existe um forte antagonismo entre, por isso que eu falei, vamos comprar essa briga, entre evangélicos e católicos. Que é um absurdo mesmo, né? A gente considerar isso um antagonismo, né? Agora, não parece que vai parar. Teve gente chutando santa. Aonde vai parar isso? Você acha que existe um armistício pela frente? O número de jovens hoje que seguem a Igreja Católica diminuiu muitíssimo. Mesmo o número de vocacionados
para a sua carreira, a sua profissão. Você chama de profissão? É uma profissão. É a vida, né? A sua É vida. mais que uma Você é profissão. um padre. Eu não tiro de férias de ser padre, né? Eu sou padre o tempo todo. Então, agora, como é que se faz? Quer dizer, onde é que está a questão da Igreja Católica que está ou impedindo, ou dificultando, ou perdendo esses jovens? Onde? Na questão do celibato. Por exemplo, nos dias de hoje, como é possível você ter vocações para padre quando você já apresenta a questão do celibato? Você vai ter que viver uma vida de sacrifício e solitária. E é assim e acabou. Mas o outro lado também da história é muito positivo, porque se a gente vai compreender a castidade somente como uma restrição, aí realmente é um desastre.